Maravilha, vamos de expurgo aleatório, uma pergunta super interessante. A pergunta é da Carla e a pergunta dela é sobre o que acontece depois que a gente morre, para onde a gente vai, há uma espera. Então vamos sempre de Bíblia. Importante a gente entender algumas coisas. No Antigo Testamento, na língua original, o inferno era chamado de Sheol. E no Novo Testamento, na língua original, é chamado de Hades. Isso é para a gente entender, né? Se a gente for pegar, infelizmente, muitas escritas, elas vão fazer sentido quando a gente pega o original. E o Novo Testamento tem uma história do rico e do Lázaro, aonde Lázaro está ali muito maltratado na vida, pobre, né? Ele estava no seio de Abraão. Essa história está lá contada por Jesus em Lucas 16, versículo 19. Lázaro está no seio de Abraão, que é o céu, né? Vamos dizer assim, era o céu daquela época. E o rico, que fez muito mal às pessoas, à sociedade, ele foi para o inferno, ali no original chamado de Hades. E se nós formos ler ali, esse mesmo lugar, né, dava para ver um ao outro. Lázaro via o rico via Lázaro. E tinha um abismo entre eles. Então, quando se morria, até essa época, até Jesus Cristo, todos ficavam nesse lugar. Um do lado que cumpriu a lei, que, enfim, não tinha como aceitar a Cristo antes. Então, quem ia ser salvo? Que cumpria a lei, ficava do lado ali, como a Bíblia diz, do seio de Abraão. E do outro lado era o Hades, o lugar da penitência, era tudo no mesmo lugar. Quando Jesus morre, em 1 Pedro 3, no versículo 18, muito importante a gente acompanhar, diz que Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, e no versículo 19, é necessário, nesse mesmo Espírito, que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, espíritos imundos, espíritos rebeldes, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram das águas. Quando Jesus morre, ele desce em espírito até onde? Até o Hades. Está aqui. Ele foi fazer o quê? Pregar aos espíritos imundos, para dizer, eu sou o Cristo que vocês não ouviram lá na época de Noé. E por isso que ele mandou aquele baita dilúvio, porque alguma coisa de muito grave eles fizeram. Então Jesus desceu até o Hades, que era aquele lugar que estava o rico, e do outro lado, né, Lázaro estava no mesmo ambiente, vamos dizer assim, a mesma linha. E quando Jesus foi lá, a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então ele resgata os salvos daquele lugar e leva para o paraíso. Como assim? É só você lembrar da história da cruz. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, após Jesus, não existe mais aquele lugar que o Lázaro ficou, aquele tempo de espera ou algo assim. Não, morreu, Jesus foi claro dizendo, estarás comigo no paraíso. Então quem morreu está no paraíso, ainda não com o corpo glorificado, está no paraíso em espírito, porque ainda tem uma outra promessa. Quando Jesus voltar e a igreja vai se reunir, aí nós receberemos um corpo glorificado.
Mas não existe mais essa questão de espera, esse ambiente que o Lázaro ficou. E na verdade, aquele lugar chamado Hades é o pré-inferno. Porque voltando no original, o inferno, quando a gente vê, traduzido do original, é Geena, que é lago de fogo, que é pior do que o Hades. Que é pior do que o Hades. Romanos 8 diz, quem está em Cristo não vai ser condenado. Então quem está no Hades vai ser condenado e vai ser lançado no Geena, que é o lago de fogo. O lago de fogo ainda não é habitado por ninguém. Está lá em Apocalipse isso. O primeiro que vai habitar o lago de fogo é quem? O anticristo, o falso profeta, e aí a besta, o dragão, descrito lá em Apocalipse, e todos os que seguiram e adoraram a essas criaturas. E é claro, quem não tem o nome escrito no livro da vida. Certo? Então, para os crentes, morreu, é direto para o paraíso, e ainda depois vamos receber um corpo glorificado. E quem não aceita a Cristo está no Hades, e depois, quando vier a besta, toda essa turma aí do mal, aí serão lançados no Geena, que é o lago de fogo, e aí todo mundo vai padecer lá eternamente. Que Deus te abençoe.